O que dizer dos acréscimos à história bíblica escritos por Ellen White? Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje eu quero estudar com vocês uma breve sessão do livro Mensageira do Senhor, escrito por Herbert Douglas, que é um dos livros mais importantes na Igreja Adventista do Sétimo Dia, a respeito do ministério de Ellen White, que é um dos temas mais polêmicos envolvendo a nossa religião. Beleza? Então, sem mais delongas, Herbert Douglas escreve assim: todo leitor da série O Grande Conflito sabe, por exemplo, como é estimulante ler os detalhes adicionais de muitas histórias da Bíblia fornecidos por Ellen White. Apesar disso, ela escreveu que seus escritos não se destinavam a comunicar nova luz e que não se trata de apresentar verdade adicional. O que concluímos dessas declarações? Existe uma grande diferença entre nova luz, verdade adicional e detalhes adicionais. Nova luz, no vocabulário de Ellen White, refere-se às verdades da salvação. Verdade adicional sugere aquilo que é necessário para a salvação de uma pessoa. Se os profetas não fornecessem detalhes adicionais, qual seria o seu propósito? Uma das funções do profeta por toda a Bíblia, e certamente no tempo do fim, é fornecer detalhes adicionais sobre as verdades da salvação e o caráter de Deus. Em outras palavras, a senhora Ellen White não introduz doutrinas que não estejam na Bíblia, mas acrescenta detalhes e percepções para que essas verdades sejam vistas em maior clareza, numa compreensão mais profunda, conforme encontramos na maneira como ela entendia o tema do grande conflito. Herbert Douglas está tratando, nestas poucas palavras, de um dos temas mais polêmicos e complicados em torno da obra de Ellen White, que tem que ver com o fato de que Ellen White, por um lado, defendeu teoricamente a ideia da sola escritura, só a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é suficiente, a Bíblia é clara, a suficiência da escritura, a clareza da escritura, toda a escritura e etc. Dentro do princípios protestante, só a palavra de Deus. E ao mesmo tempo, nas coisas em que Ellen White escreveu, você vai ler um monte de coisas que supostamente tem que ver com a história bíblica, mas não está na Bíblia. Então são coisas acrescentadas, são questões que ela colocou que não estão na Bíblia, mas que ela coloca como se estivessem. E vocês sabem que essa questão é uma questão que está no centro de uma ampla discussão, sobre Ellen White, mas essa não é uma discussão só sobre Ellen White, essa também é uma discussão sobre a comunidade cristã de uma forma geral, que também tem a tendência de acrescentar às palavras da Bíblia contextos e questões na hora de pregar, de ensinar, contar histórias para as crianças e etc. Então veja que, por exemplo, vamos pensar lá que a Bíblia tem a história do cego Bartimeu que gritou no caminho: ó filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vamos pensar que uma professora está dando aula na escola sabatina ou na escola dominical para juvenis e começa a tentar chamar a atenção dos seus juvenis em relação a essa história e começa a contar a história do cego Bartimeu, dando detalhes de algo que a Bíblia não diz. Olha, o cego Bartimeu, ele tinha um costume de todo dia pegar a sua capa, ir até um lugar, pedir esmolas, e era muito difícil porque ele era cego. Ok, estas ideias todas que eu acabei de descrever não são descritas na Bíblia, entretanto, é lógico que o cego Bartimeu tinha uma rotina, e como cego, a rotina dele era essa mesma, e era natural naquela sociedade que os cegos fossem mendigos, isso e aquilo. Então, apesar da plausibilidade histórica da descrição do cego Bartimeu todo dia arrumando a sua capinha, fazendo isso e aquilo pedindo esmola, essa não é uma informação bíblica, mas ela é uma informação que complementa a Bíblia e que chama a atenção dos juvenis ali que começam a imaginar o ceguinho todos os dias andando naquela rotina dele e de repente ele ouve falar de Jesus, porque pelo menos ele é cego, não é surdo, então ele ouve falar que tem um homem que cura e ele começa a querer ser curado daquele problema dele e aí ele começa a ficar ansioso, ele começa a gritar: ó Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
Você percebe que aqui houve toda uma narrativa de questões que mesclam o texto bíblico sobre o cego Bartimeu e acréscimos de uma forma geral. E isso não é comum somente nos contextos de contar historinhas para as crianças, mas também, inclusive, nos púlpitos, né? Os sermões são pregados e muitas vezes os pregadores imaginam contextos e contextualizações para os textos bíblicos XYZ e etc. Então quer dizer então que acabou a polêmica, todo mundo faz a mesma coisa que Ellen White fazia e acabou a conversa, é isso? Longe disso. Na verdade, eu creio que um dos maiores problemas em relação a esta questão como um todo é que as histórias que professorinhas e pastores e pregadores contam para contextualizar o texto bíblico não são tidos pelas comunidades cristãs de uma forma geral como inspirados por Deus ou correspondentes absolutamente à realidade do que acontecia lá na rotina do cego Bartimeu, por exemplo. Então, as pessoas entendem que isso é uma licença literária, imaginativa, para contextualizar aquilo que pode ter acontecido dentro do contexto, para simplesmente tornar aquela narrativa um pouco mais viva, um pouco mais dinâmica, para simplesmente não ser uma coisa de leitura de um texto, mas que seja algo que traga reflexões com contextos históricos e sociais em relação às doenças lá daquela época e a prática do que aquelas pessoas faziam naquela época e beleza. No caso do Adventismo do Sétimo Dia, a questão vai um pouquinho mais além, porque, em tese, Ellen White foi inspirada por Deus e agora estes detalhes que Ellen White diz, precisam corresponder, pelo menos na mentalidade de muitas pessoas, adventistas ou não adventistas, aquilo que de fato aconteceu. E nós agora estamos recebendo uma descrição de alguma coisa que aconteceu na Bíblia, que não traz a linguagem bíblica, e que inclusive traz acréscimos e adições muito diferentes e que vão muito mais além do que a Bíblia ensina, certo? Então aqui a questão começa a ficar bastante complicada. Eu vou dar, por exemplo, um exemplo aí para vocês perceberem como que é essa questão. Então estamos aqui no texto de Lucas capítulo 10, versículo 1. E Lucas escreve assim: Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o predecessem em cada cidade e lugar onde estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara para que mande trabalhadores para a sua seara. Então aqui está o texto bíblico do envio dos 70 discípulos para pregar, para preceder Jesus Cristo, que iria depois naqueles lugares que aquelas pessoas iriam anteriormente, pregar o evangelho, curar os doentes e tal, etc, etc, etc. Então aí é o texto bíblico em relação a essa questão por aí. Beleza, bacana. Agora eu tenho nas minhas mãos aqui o livro O Desejado de Todas as Nações, de Ellen White, onde ela vai comentar o envio dos discípulos. O envio dos 70 discípulos para pregarem lá, dentro desse contexto do que nós estamos lendo na Bíblia ali. E aí a Ellen White escreve o seguinte: os apóstolos eram membros da família de Jesus e haviam-no acompanhado em suas jornadas a pé através da Galileia. Tinham compartilhado de suas labutas e fadigas, haviam-lhe escutado os discursos, andado e conversado com o Filho de Deus, e de suas instruções diárias tinham aprendido a trabalhar pela elevação da humanidade. Ao atender Jesus às vastas multidões que se lhe aglomeravam em torno, os discípulos o assistiam, ansiosos de lhe obedecer às ordens, aliviar-lhe o trabalho. Ajudavam a pôr em ordem o povo, a levar os enfermos ao Salvador e a promover o conforto de todos. Observavam os ouvintes interessados, explicavam-lhe as Escrituras e trabalhavam por várias maneiras para seu benefício espiritual. Ensinavam o que tinham aprendido de Jesus e obtinham dia a dia uma rica experiência.
Necessitavam, porém, adquiri-la também no trabalho sozinhos. Careciam ainda de muita instrução, grande paciência e ternura. Agora, enquanto se achava em pessoa com eles, para indicar-lhe os erros e aconselhá-los e corrigi-los, enviou-os o Salvador como seus representantes. Chamando os 12 para junto de si, Jesus ordenou-lhes que fossem 2 a 2 pelas cidades e aldeias. Veja aqui, toda essa descrição de Ellen White não está na Bíblia, ainda que se relacione com eventos bíblicos específicos. Mas toda essa linguagem, toda essa narrativa não é bíblica, não está na Bíblia, certo? Beleza. Então o que acontece? Quando a gente vai dizer que a gente acredita só na Bíblia como palavra de Deus e etc., como que a gente lida com estes detalhes, com estas histórias, com estas questões que Ellen White supostamente nos revela? E se ela revela, estas coisas poderiam estar escritas no texto do Evangelho e elas teriam a mesma autoridade que o restante dos textos evangélicos? Do Evangelho, Evangelho de Lucas, Marcos, Mateus, da Bíblia. Isso aqui faz parte da Bíblia. Isso aqui é história bíblica. Isso aqui corresponde ao que de fato acontecia. E sabe que, por exemplo, os adventistas que creem em Ellen White podem responder que sim, que tudo isso aqui poderia fazer parte da Bíblia, todas essas informações aqui estão corretas, não tem nada errado por aqui. Entretanto, surgem algumas questões. Quem geralmente tem uma mentalidade mais evangélica do sola escritura vai objetar e dizer o seguinte: conquanto aqui nessas informações não tenha nenhuma heresia absolutamente clara, esses textos não foram revelados na Bíblia, de maneira que Deus não julgou por pertinente colocar as questões nesses termos ao descrever, por exemplo, a história do envio dos 70 discípulos para pregar nas aldeias e etc. Ok? Então isso aqui é no máximo algo totalmente secundário, descartável, que pouco importa se foi assim exatamente ou não. O que importa é que Deus não quis introduzir nada disso aqui na Bíblia, de maneira que a gente deve focar na Bíblia e não nesse tipo de coisa aqui. Além disso, estes evangélicos poderiam apontar algumas coisas que podem ser questionadas no discurso da Ellen White. Por exemplo, Ellen White diz que os discípulos eram ansiosos para obedecer às ordens de Jesus, aliviar os trabalhos de Jesus e etc. Mas veja bem, como é que é a palavra ansioso aí? Vamos fazer exegese. A ansiedade é uma doença? Ou ansiedade aqui é meramente um sinônimo de desejo. Eles tinham desejo de obedecer às ordens de Jesus e aliviar o seu trabalho. Ou eles tinham ansiedade mesmo, ficavam tremendo de ansiedade até poder ter alguma coisa para fazer em favor do Mestre Jesus. Percebe que agora, tecnicamente falando, em termos de exegese, a gente pode começar a ter inúmeras discussões linguísticas contextuais, iguais a gente tem discussões sobre os textos bíblicos? Então você percebe que se a gente for expandir o texto bíblico para incluir tudo aquilo que Ellen White escreve, quão grandes acréscimos não serão feitos à palavra de Deus, e aí a gente não vai destruir aquilo que a gente diz que crê, que é o princípio sola escritura, e agora a Bíblia está sendo atualizada o tempo todo, ou pelo menos através da Ellen White, tudo que ela vai escrevendo vai sendo incorporado à Bíblia, e todos esses detalhes, e todos os issos e aquilos, e daqui a pouco, quais são as implicações disso? Então quem não tinha esta revelação aqui do desejado de todas as nações há 2000 anos atrás, então não tinha a palavra de Deus, não é por ali, eles precisavam de mais entendimento e detalhes adicionais e coisas adicionais que ela viesse a escrever 2000 anos depois? Percebe o tipo de discussão que surge desse tipo de questão aqui? Bom, colocada a polêmica, eu gostaria de me manifestar em relação a algumas coisas que o Herbert Douglas coloca sobre esta questão. Então, assim, primeiro de tudo, ele diz assim, da experiência estimulante que alguns leitores têm ao ler esses chamados detalhes adicionais nos textos de Ellen White. É igual os juvenis que ficam muito animados ao ouvir a sua professorinha de escola sabatina falar da rotina do cego Bartimeu antes de entrar no texto bíblico propriamente dito.
certo? Então, de fato, é verdade que quando você começa a contextualizar uma história, se você sabe contar bem uma história, aquilo começa a chamar a atenção das pessoas. E muitas pessoas leem essas contextualizações da parte de Ellen White e acham isso muito estimulante. Isso é verdade, muitas pessoas gostam de ler Ellen White por causa dessa maneira didática, bem esmiuçada, bem mastigadinha, bem explicada que ela fala as coisas e tal. Entretanto, eu entendo que o nosso amigo Herbert Douglas não é totalmente claro em relação às pessoas que se incomodam gravemente em relação a esse tipo de coisa. Então pega lá o calvinista, que tem toda essa coisa de sola escritura e não sei mais o que, e não crê em dom espiritual atual, isso aí é tudo cessou lá no tempo do Novo Testamento, não tem mais profeta, não tem mais visão, não tem revelação, agora a revelação já veio e é a Bíblia, a gente vai seguir só a Bíblia. Tá escrito na Bíblia, eu não creio, não tá, eu não creio. Aí o cara começa a ler essas informações aqui. Os discípulos eram membros da família de Jesus. Aí ele pensa, poxa, mas onde é que ela tirou esse negócio? Mas os discípulos eram de outras famílias, eles não eram parentes, não, era não sei o quê. E tudo vira, e cada frase disso aqui, que aparentemente são coisas bem tranquilas e não heréticas, se tornam super incômodo para as pessoas que têm essa questão aí da sola escritura e que a Bíblia está lá fechada e acabou e nada pode ser acrescentado a este conhecimento, porque o texto bíblico não traz estas informações. Percebe o tipo de problema que isso cria? E eu entendo que o Herbert Douglas, ele tenta passar unicamente uma visão mais positiva desta questão como um todo, como se, olha que maravilha, nós temos acesso a detalhes adicionais. E vamos trabalhar um pouquinho mais como é que ele fala sobre isso. Ele polemiza a questão dizendo que a própria Ellen White admite algumas coisas interessantes. Que os seus escritos não se destinam a comunicar uma nova luz, e 2, que não se trata de apresentar verdades adicionais. Então veja, nós temos um monte de informações que não estão na Bíblia e que Ellen White coloca nos seus livros contextualizando as histórias bíblicas. Mas ela mesma diz que não veio trazer nova luz e nem verdade adicional. E aí, como é que a gente entende isso? Não são novas luzes ou verdades adicionais o que ela está trazendo, por exemplo, aqui no Desejado de Todas as Nações? Isso sem discutir dependência literária, plágio e fontes desse tipo de coisa aqui, tá? Vamos trabalhar aqui, ó. Ok, essas informações todas não são nova luz? Ó, tem uma nova luz aqui, que os apóstolos eram membros da família de Jesus. Isso não está escrito na Bíblia em lugar nenhum. Ó, tem uma nova luz aqui, dizendo que os discípulos eram ansiosos para obedecer às palavras de Jesus. Eles tinham aí ansiedade ou vontade de obedecer essas palavras e etc. E que enquanto Jesus estava com eles, ele os enviou para poder corrigir e aconselhar. Oh, mas nesses termos a Bíblia não se manifesta. Não é nova luz ou verdade adicional? E aí o nosso amigo Herbert Douglas, ele tenta resolver isso que é uma aparente contradição, dizendo o seguinte, que na verdade, Ellen White, quando ela fala sobre comunicar nova luz ou verdade adicional, ela está falando das questões essenciais para a salvação. E não é o propósito dela criar nenhuma, vamos pensar assim, regra ou forma de conseguir a salvação além daquela que já está descrita na Bíblia. Então, a Bíblia já tem o caminho da salvação desde antes de Ellen White existir, da sua obra existir, e não é o propósito de Ellen White oferecer nenhum novo caminho, nenhuma nova verdade em relação às questões de salvação. Essa é a forma como o Herbert Douglas tenta escapar desta questão, mas eu não creio que essa seja uma forma totalmente coerente de assim fazer. Até porque surge, inclusive na própria retórica do Herbert Douglas, algumas questões complicadas, porque adiante, o que ele vai falar, né? Ellen White diz que não é propósito dela oferecer nenhuma verdade adicional. Aí ele diz assim, mas então tem detalhes adicionais, ó. Gente, verdade adicional não pode incluir. Agora, detalhes adicionais, tranquilo, esse é o propósito do profeta mesmo. Ué, se supõe que o profeta está falando verdade dentro daquilo que ele ensina nos seus detalhes, detalhes adicionais significam verdades adicionais. E ainda que a gente possa discutir que as verdades adicionais não são essenciais para a salvação, elas precisam ser verdades e elas estão sendo adicionadas, né? Então não resolve o problema destas novas informações que estão sendo trazidas para
o mundo daquilo que supostamente é a própria Bíblia. Então Ellen White está, vamos pensar assim, preenchendo as lacunas da narrativa bíblica com informações inspiradas por Deus. E se assim de fato é, não podemos já incluir essas coisas todas na narrativa bíblica e tudo isso aí não é inspirado por Deus e é a palavra de Deus? Alguns adventistas caminham nesse tipo de direção e querem canonizar Ellen White, inclusive contra os apelos da própria Ellen White, que nunca afirmou a sua própria canonização. E a Igreja Adventista também, né? Sempre, pelo menos de uma maneira oficial na sua teologia, sempre afirmou que Ellen White era uma profeta não canônica. Então, por mais que possa, vamos pensar assim, Ellen White ter, até inclusive, vamos pensar, revelação e tudo aquilo que ela escreveu ali é absolutamente coerente com o que aconteceu lá naquela época. Ainda assim, na mentalidade de Ellen White da Igreja Adventista, nada disso constitui cânon bíblico, porque o cânon está fechado lá cerca de 2000 anos atrás. Então, antes de dar a minha opinião a respeito desse assunto de uma forma um pouco mais detalhada, eu discordo da forma do Herbert Douglas colocar e tentar resolver esta questão, tá bom? E acho, inclusive, que ele acaba trocando os pés pelas mãos, justamente dentro desses contextos que já falei aqui. Então vamos lá. A senhora White não introduz doutrinas que não estão na Bíblia, mas acrescenta detalhes e percepções, para que essas verdades da Bíblia sejam vistas em maior clareza, numa compreensão mais profunda, conforme encontramos na maneira dela entender o grande conflito. Veja que isso tudo é muito complicado. Para quem crê em Ellen White, isso aqui não é polêmico. Mas para quem não crê, isso aqui é absurdamente polêmico, né? Ellen White só prega a doutrina que está na Bíblia. Ah, mas onde é que está tudo aquilo que Ellen White ensina na Bíblia? Não está. Ah, onde é que está que tomar café é pecado? Ah, não está. Ah, onde é que está que tem amálgama entre homens e bestas? Ah, na Bíblia não está. Onde é que está escrito que masturbação causa todo tipo de doença? A Bíblia não fala nada sobre isso. E etc, e etc, e etc. E aí as pessoas críticas de Ellen White, inclusive vão usar, cadê a doutrina da masturbação da Ellen White na Bíblia? Não está em lugar nenhum. Então Ellen White está acrescentando doutrinas à Bíblia, né? Esta é a acusação. E, pelo que eu entendo, estas convicções do Herbert Douglas aqui expostas nestes poucos parágrafos não dão conta de responder a esta acusação da parte dos evangélicos. Então, como é que eu responderia esta questão como um todo? Bom, a minha postura particular em relação a este tema é fidelidade ao que Ellen White diz. Em que sentido? Canonizar tudo que ela diz que não está escrito na Bíblia? Não. O sentido do que eu quero dizer com fidelidade ao que Ellen White prega é saber diferenciar entre a palavra de Deus e os escritos de Ellen White. Essa foi uma diferenciação que Ellen White particularmente fez ao defender a doutrina da sola escritura. Vai para a Bíblia. Vai na palavra de Deus, se referindo à Bíblia como palavra de Deus, não aos seus escritos. E ali estão as verdades essenciais para a salvação. Ali está a revelação. Ali está aquilo que Deus, de fato, quer que a gente saiba, etc. e etc. Entretanto, na mentalidade de Ellen White, a Bíblia fala dos dons espirituais, um desses dons é o dom de profecia, e Deus pode se comunicar com os seres humanos para orientá-los de uma maneira inspirada, ok? Inspirado por Deus. Entretanto, a própria inspiração divina em Ellen White diz que a Bíblia está acima de qualquer coisa que Ellen White escreva. Então, quando eu levo Ellen White a sério neste ponto, eu não posso confundir Ellen White e a Bíblia. De maneira que qualquer afirmação adicional que venha a ser escrita da parte de Ellen White nos seus escritos em relação a histórias bíblicas não são verdades essenciais para a salvação. Então, se você não crê que os discípulos eram da família de Jesus, que eles estavam ansiosos para servir a Jesus, que isso e aquilo, e as frases que Ellen White coloca, se você não crê nestas coisas, você não está rejeitando com isso a palavra de Deus. Agora, claro, se você rejeitar que Jesus morreu por nós, está lá escrito na Bíblia, ok, aí você nega a palavra de Deus. Se você rejeita que Jesus de fato existiu
e enviou discípulos de 2 em 2 para pregar nas aldeias, expulsar demônios, curar enfermos e pregar o evangelho. Se você nega isso que está escrito na Bíblia claramente, aí de fato você está rejeitando a palavra de Deus. E aí esse é um ponto que, na minha opinião, resolve todo esse tipo de problema. E não resolve no ponto de rejeitar a Ellen White, dizer que ela foi inspirada pelo diabo e é uma falsa profeta e etc. E nem resolve no ponto de canonizar a Ellen White agora. Ellen White não está na Bíblia só porque ela nasceu um pouquinho antes, um pouquinho depois desse pessoal aí, senão estava tudo lá, né? Essa também não é a melhor postura em relação à questão. De maneira que, como é que a gente trata os detalhes, ou as verdades, ou as luzes adicionais que Ellen White traz sobre o texto bíblico? A gente traz como questões secundárias em relação ao texto bíblico, tá bom? E aí, naturalmente, dentro da mentalidade, especialmente evangélica calvinista, entra a questão da inerrância. Então, é possível haver erro ou não naquilo que é inspirado por Deus? Ellen White errou? Eu entendo que o Herbert Douglas, ele acaba inclusive, em alguns outros pontos desta obra, admitindo problemas e erros da parte de Ellen White. Isso de fato acontece, mas sempre numa linguagem, olha, parece ser, olha, talvez Ellen White tenha cometido algum deslize aqui ou ali em relação a um ponto ou outro, entretanto, de uma forma geral, ela tem plena harmonia com a Bíblia, etc, etc, etc. Esta forma de raciocinar, ela de fato é bastante comum na forma como o Herbert Douglas coloca estas questões. De fato, são questões um pouco complicadas da gente trabalhar de uma forma mais extensa em relação à inerrância, especialmente no aspecto absoluto da inerrância, inclusive não só em relação a Ellen White, mas em relação ao texto bíblico. Podemos trabalhar esse tema em algum outro momento do canal de uma forma mais específica e mais profunda, inclusive à luz de argumentos de ateus e agnósticos em relação à fé cristã. Eu acho que vale muito a pena a gente trabalhar algumas questões em relação a isso. Entretanto, deve ficar claro que o adventismo não mantém uma visão idêntica à visão evangélico-calvinista em relação a estas questões, tá bom? Nem em relação à inerrância da Bíblia de uma forma geral, nem em relação as percepções dos evangélicos de que a obra de Ellen White nega a ideia da sola escritura, de que somente a Bíblia é a palavra de Deus e etc, tá bom? Isso é uma questão que deve ficar muito claro. Não gosto da abordagem do Herbert Douglas, ou pelo menos não concordo 100% com a abordagem dele. Eu creio que ele acaba querendo minimizar os problemas e passar um pano para simplesmente reforçar a fé de quem já crê, ou de convencer aquele que está vacilante, e pouco responde aos críticos de fato como lidar com estas questões. Eu acho que admitir que o que Ellen White escreve que não está na Bíblia é secundário é algo essencial para resguardar a própria defesa que Ellen White faz do princípio sola escritura, de maneira que toda e qualquer questão que não está na Bíblia e que está nos escritos de Ellen White não é verdade essencial para a salvação, de maneira que a Bíblia permanece a única regra de fé e prática, inclusive em harmonia com o que Ellen White ensinou.